Então seria uma visão estereotipada, claro, do jovem e de um jovem, né? Não de todo o conjunto. A professora, o que a senhora pode nos trazer assim de conclusões, de resultados acerca dessa pesquisa? Acho bem, como a Pâmela vem colocando também, acho que é importante a gente pensar que tanto às vezes a universidade como a mídia, a gente tem vários jovens, a gente escolhe aquele jovem para quem a gente quer planejar a nossa aula. A gente escolhe aquele jovem para quem a gente quer direcionar a nossa revista, o nosso anúncio. O que a gente diz? Não pode ser diferente porque é isso que os alunos querem. Então, de pensar assim, mas eu posso tentar escolher uma possibilidade diferenciada ou não. E eu acho que uma coisa que a gente percebe muito, teve um autor que nos ajudou muito, que é o Zygmunt Bauman, a pensar esse material todo. Acho que é importante assim, de que ele é um trabalho mais acadêmico, né, digamos assim, puramente acadêmico. Então, a gente tem que tentar se apropriar do referencial teórico. Então, quem nos ajudou muito a pensar é um polonês que se chama Zygmunt Bauman, que ele trabalha muito bem essa questão hoje, que hoje os jovens em geral, o que a gente trabalha na temática, que se pensa muito hoje em buscar soluções individuais para problemas coletivos. Então, essas pautas em gerais, elas formam o aluno, o leitor, me desculpe, como um consumidor eterno. Talvez hoje a grande educação continuada que realmente funcione, como coloca o Bauman, é a educação para o consumo. Né? Assim, eu acho uma coisa que a Pâmela colocou também, que a gente está agora, a gente está no artigo final da pesquisa. O que é o artigo final? A nossa grande categoria é discutir o imperativo da felicidade. E isso essas revistas colocam, isso os depoimentos colocam, isso nós professores colocamos também, que a fase da juventude é uma fase de potência, é uma fase de felicidade eterna. E não é bem assim, a gente sabe que não é tão tranquilo assim, mas parece que ser jovem, tu tem que ser feliz, tu tem que estar sempre de bem com a vida, né? Assim, ó, não é mais permitido o silêncio também, né? Por que tá tão quietinho, o que está acontecendo hoje? Então, assim, ó, a gente tem que ser permanentemente feliz, assim, ó, e não se discute muito hoje problemas coletivos, das questões do meio ambiente, questões políticas, parece que o jovem não pode se interessar por isso. Nós mapeamos 9 títulos e não se encontra nenhuma reportagem nada sobre política, ou seja, é como se o jovem não devesse se interessar por essas questões, né? Assim, ó, nas relações, por exemplo, de gênero extremamente conservadoras também, assim, né? Sempre realmente, como a Pâmela colocou antes, que o sonho da menina é casar. Né? Assim, o máximo que ela vai conseguir é fazer isso. Assim, ó. Como a gente tem muito ainda assim, uma área muito conservadora ainda em relação à mídia, e isso reflete muito bem na sala de aula. Né? Então, assim, de pensar, então, assim, talvez a gente não seja um pouco ingênuo em pensar que o jovem hoje é um pouco mais à frente do seu tempo, que o jovem hoje ele está um pouco menos preconceituoso. Se ele é assim, e ele é o público-alvo dessas revistas, o que está acontecendo? Há um descompasso aí. A ideia é realmente tentar pensar nesse descompasso, né? E problematizar hoje esse imperativo da felicidade, essa potência jovem, assim, que eu acho que tem, assim, na minha tese eu trabalhei com esse mote da questão do ter atitude, né? Assim, ó, se tu tiver atitude, tu vai conseguir tudo. Ou seja, reforça aquela ideia sempre assim, ó, que com esforço tu vai conseguir sozinho atingir o teu objetivo, mesmo que todos não consigam. Então, sempre buscar uma solução individual para um problema que é coletivo. Então, se busca cada vez menos a discussão da coletividade para buscar uma solução. Uhum. Bom, os resultados dessa pesquisa, elas vão ser publicadas em algum local, até para quem está nos assistindo possa ter acesso a isso? Sim, elas já estão circulando, né? A gente vem participando já sistematicamente, assim, desde o ano passado de encontros acadêmicos, científicos, já enviamos publicação para a revista, a gente está esperando agora o retorno, né? Com certeza, sim. A gente participou de alguns eventos importantes nesse ano e já temos material para mandar para o próximo ano também. Bom, o título da pesquisa fala também da identidade do jovem, né? Qual é essa identidade do jovem? Vocês conseguiram mapear? Há uma identidade do jovem? Há múltiplas identidades do jovem? Nós colocamos já no início da pesquisa que esse não era o nosso objetivo, assim, né? Que seria talvez assim, um pouco ingênuo da nossa parte pensar, teremos a pretensão, digamos assim, de dizer quem é o verdadeiro jovem dos dias de hoje. Não existe esse verdadeiro jovem. Existem realmente várias possibilidades de juventude. O que nos instiga é pensar por que a universidade escolhe determinado jovem para planejar a sua aula, pensar o seu currículo, pensar o seu curso, e por que a mídia também escolhe determinado jovem para ser o seu leitor? E naturaliza e diz assim, ó, porque o jovem hoje é assim. O jovem é muitas coisas, só que a gente escolhe sempre a mesma representação, nesse sentido. Assim, nós não tínhamos a pretensão nenhuma de tentar assim, estabelecer e mostrar a verdadeira identidade jovem. A gente não teria essa pretensão, não na perspectiva que a gente trabalha. Né? Sim, e a mesma coisa acontece com a cultura jovem. Sim. Às vezes ela é relatada nas mídias como uma cultura X. E também isso vocês conseguiram observar que ela é relatada de uma forma e talvez ela não seja só dessa forma? O que a gente coloca muito a nossa perspectiva assim, de dar as costas daquela visão assim, de que a mídia simplesmente reflete uma cultura. Né? Assim, ela é um reflexo, ela é um espelho do mundo. Não, ela não é um espelho do mundo. Ela constrói esse mundo também.
ela constrói essa cultura. Talvez se nós fôssemos acostumados a ver outras pautas nas revistas e outras propagandas, talvez nós tivéssemos outros valores também. A gente não tem essa experiência, então a gente naturaliza uma coisa que não é natural. A cultura não é uma coisa natural, é uma construção histórica e social, e que a mídia está muito imbricada nisso, né? Então a gente pensar, não é simplesmente um reflexo, ela constrói isso aí. Bom, a gente falava a respeito de que maneira, né, esses jovens que vão fazer a mídia percebem a mídia, as pautas. O que mais falta, né? A gente falou muito dessa questão do jovem, né, da empregatividade feliz e tal. O que mais falta nessas revistas? O que faltou? Vocês colocaram a política, mas outros assuntos que vocês veem que há necessidade desse público jovem em ver e não encontra nesses locais? Bom, na verdade, só para a gente focar um pouco mais, se a gente for falar das revistas femininas, por exemplo, se eu for analisar apenas as chamadas de capa dessas revistas, presume-se o quê? Que toda menina se interessa por 3 motes básicos: sedução, moda e futilidades. Né? Presume-se que a menina não se interessa por política, que ela não se interessa pelos problemas que estão ocorrendo no mundo, que a gente sabe que são muitos. Né? Presume-se que a vida dela se resume a essas 3 categorias-chave. Né? Eu preciso conquistar alguém, eu preciso estar bonita, aí eu quero saber algumas fofoquinhas também do mundo da moda. É mais ou menos isso, e a gente, por 6 meses, mapeou, poderia mapear por anos. Eu acredito que, pelo menos nesse universo de cerca de 60 revistas, nós não encontrarmos nenhuma matéria de cunho político, alguma coisa está errada. Ou será que nenhuma menina se interessa por isso? Qual revista essa menina deveria comprar, então? Será que tem na banca uma revista para quem quer saber mais sobre política ou não? Na verdade, não é uma questão de mapear que assuntos estão faltando, mas sim de questionar e lançar esse olhar de estranhamento para o que já está em circulação. Será que é só isso? Será que nada mais interessa? Acho que mais nesse sentido mesmo. Uhum. Bom, e esses jovens, né? Vocês acham que esses jovens são muito influenciados por essa mídia? Por essa revista ou por essas mídias, eles são influenciáveis em relação a isso, ou eles não, ou eles já têm, né, uma identidade, um pensamento mais solidificado? Não, eu não tenho dúvida que todos nós somos muito influenciados pela mídia. Eu acho que isso não é uma propriedade só dos jovens, assim, né? E eu acho que nenhum de nós tem uma identidade fixa. A gente está permanentemente ela em construção, assim. Não tenho dúvida disso, que a mídia ela nos influencia de maneira muito direta e nenhum de nós está pronto. Eu não sou a Saraí agora com 41 anos de idade, vou ser assim para sempre. Não, a gente está cada dia recompondo a nossa identidade, ela não é fixa. Eu não acredito que a gente tem uma essência que tem que ser resgatada. A verdadeira identidade dos jovens não existe, ela vai sendo construída permanentemente, né? Eu acho que uma coisa que a Pâmela coloca muito bem, o nosso objetivo não é tentar mapear o que se encontrou e vamos ver agora o que está faltando. A ideia não, é tentar buscar, olha, isso estão nos ensinando. A gente trabalha com a noção de pedagogia da mídia. A mídia nos ensina todos os dias determinados valores, determinadas posições dos sujeitos. Então, tentar pensar assim, ó, a partir dessa pedagogia, isso podia ser diferente ou não. É tentar desenvolver um olhar de estranhamento e não colocar alguma coisa no lugar. O nosso objetivo é muito mais estranhar o que está aí do que colocar alguma coisa no lugar. Bem nessa perspectiva que se trabalha. Colocar em debate o assunto. Tá certo, muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Tá bem, igualmente. Falamos então com a professora Saraí Schmidt e também com a estudante de jornalismo Pâmela Stocker sobre o projeto O Jovem da Comunidade Tem Atitude? Um estudo sobre mídia alternativa, identidade e cultura jovem global. E nós ficamos por aqui com esta edição do Em Dia com a Ciência. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!